Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em Joinville. É a primeira vez que eu venho aqui a essa cidade. Agradecer o convite do amigo Luiz e a todos que compõem o Hospital Dona Helena. Eu sou de Natal e, obviamente, que lá a gente fala nordestino, né? Assim, existe uma expressão, quem for a Natal, as pessoas, assim, bem do interior, eles dizem assim: doutor, eu fiquei incrível, né? Quando chama a atenção o fato, eu fico incrível quando acontece isso. E, de fato, eu fico incrível. A gente vem discutir dengue, chikungunya e zika no Sul, tem mais gente do que no Nordeste, Luiz. É impressionante. A gente faz as reuniões, vivo viajando, né? Quinta-feira estava em João Pessoa, né? Tem menos gente do que aqui. Eu fico incrível, porque uma coisa interessante, o interesse que as pessoas têm aqui no sul do país pela ciência. Eu acho que o que motiva é a ciência mesmo. Assim, existe uma animação realmente em busca da ciência aqui do sul. Não é que nós nordestinos não gostamos de ciência, parece que a gente é um pouco mais devagar, né? Um pouco mais preguiçoso para sair de casa. Não sabe de manhã, vai não, tem quem faça. Vamos para frente. Então, o que a gente vai discutir aqui é um pouquinho sobre as 3 doenças, e se der tempo a gente entra um pouco mais na zika, mas a gente, obviamente, vai aprofundar sempre mais esse assunto zika, que é o assunto da mídia, mas a gente certamente não vai poder esquecer que essa doença zika, ela anda sempre de mãos dadas com a dengue e chikungunya. Então, é praticamente impossível a gente discutir um tema dissociado do outro. E como, certamente, aqui não deverá ter muitos casos, mas em virtude do fluxo de pessoas, né, do Paraná para cá, do oeste do Paraná, aqui do Paraguai, vem muita gente, penso, essas pessoas vêm doentes, né, e poderão disseminar a doença aqui ou apresentar suas manifestações clínicas aqui. E às vezes, lendo no livro, a gente não consegue entender de uma forma clara as manifestações clínicas. Então, a gente vai passar um pouquinho, discutindo um pouquinho o diagnóstico diferencial, e se der tempo, depois a gente aprofunda um pouco mais na zika, mas a gente vai falar da zika, não se preocupe que a gente vai falar. Esse é o pano de fundo para as arboviroses, porque é esse acúmulo de lixo, é a má distribuição de água, não é um problema aqui, mas lá no Rio Grande do Norte a gente tem cidades, agora começou a chover, mas nos últimos 4 anos as pessoas tinham que realmente guardar água, recebiam água no carro-pipa e tinham que armazenar água. Se armazena água, tem a Aedes, não tem como. Mas mesmo que não tenha esse problema da água, se não tem coleta do lixo adequada, esse é o cenário que vai perpetuar a presença do vetor do Aedes na comunidade, né? E esse vetor é, de fato, uma máquina, né, biológica, com muitas competências para transmitir as doenças, as arboviroses. Para a gente ter uma ideia, a fêmea do Aedes, ela faz vários repastos sanguíneos no dia. E é isso que permite uma doença vetorial fazer com que dentro de uma casa várias pessoas adoeçam no curto espaço de tempo. É possível que, então, num espaço de uma semana, 2, 3, 4 pessoas de uma mesma família caia doente com dengue, com chikungunya ou com zika. Então, isso é um fato importante. Eu sei que tem pessoas da vigilância aqui, quer dizer, esse dado epidemiológico da presença do Aedes é fundamental na determinação da doença, embora existam outras vias de transmissão dessas arboviroses, como se tem falado aí do zika, a possibilidade de transmissão sexual, a possibilidade de transmissão pós-transfusional, mas a gente não pode fugir do foco da transmissão da doença, que é exatamente a transmissão vetorial, e essa é a condição: acúmulo de lixo, má distribuição de água e, obviamente, o jarrinho de planta que a gente tem dentro de casa. Essa é uma criança que está internada lá no hospital em Natal, que eu fui vê-la sexta-feira passada, e quando a gente conversa com a mãe diz: olha, doutor, lá em casa todo mundo essa semana se coçou, não é? O meu filho também teve mancha, se coçou, e está aqui a criança de 11 anos, um quadro de encefalite grave. A gente, ainda que não tenha os resultados laboratoriais, mas a evidência é de que esse menino, pelo menos do ponto de vista clínico, teve uma infecção pelo Zika vírus e está desenvolvendo esse quadro de encefalite muito grave, né? Está com pupila midriática e tal, basicamente recebendo aquele suporte de terapia intensiva, mas com um prognóstico, de fato, muito sombrio, né? Chama a atenção o desenvolvimento do quadro do sistema nervoso central na vigência da doença, ou seja, que é uma característica da infecção pelo Zika vírus,
que diferencia das outras arboviroses é exatamente a hiperemia conjuntival, uma conjuntivite seca. Então, na vigência do quadro encefalítico, a criança ainda apresenta essa hiperemia conjuntival, mostrando o neurotropismo, que pode gerar o Guillain-Barré, que é o que se fala muito, mas um neurotropismo agudo, vamos chamar assim, quer dizer, na vigência do quadro virêmico, o paciente desenvolver o quadro de encefalite. Essa é uma criança que está internada no hospital da Zona Norte. Natal tem Zona Norte e Zona Sul, quem conhece é dividido pelo Rio, e essa criança apresenta um quadro de febre, rache e lesões, agora sim, ulceradas, que eram bolhas que se romperam na perna, e isso é uma logomarca da infecção pelo vírus chikungunya, no grupo pediátrico produzir lesões bolhosas, vesículas e bolhas. Então, veja, simultaneamente a gente está vivenciando um quadro encefalítico possivelmente atribuído ao Zika, e ao mesmo tempo, em outro hospital, uma criança com um quadro grave, grave porque essa criança tem que estar internada, é uma criança muito pequena com quadro vésico-bolhoso atribuído ao vírus chikungunya. E aqui também um paciente com rache típico da doença Zika, um rache pruriginoso, que acomete todo o corpo, obviamente, principalmente troncos e membros superiores, mas que às vezes pode estar presente no membro inferior. E aqui um outro paciente, que esse paciente também vi sexta-feira, é um senhor absolutamente saudável, morador da região do Seridó, uma região muito seca lá no Rio Grande do Norte, e que desenvolveu um quadro de rache prurido, e que dentro de uma semana desenvolveu então a síndrome de Guillain-Barré, e a gente vê aqui que ele não consegue abrir bem os olhos, um comprometimento facial, sob ventilação mecânica. Então essa história que Zika, Luiz, é um dengue fraquinho, um dengue bonzinho, penso que não, Claro que não vai ser isso que vai acontecer com todas as pessoas, mas quando a gente vive uma epidemia de Zika, de chikungunya e de dengue, a gente tem que estar preparado para as complicações, em especial as complicações do sistema nervoso central do Zika. E aqui, claro, a mais temível complicação atribuída ao Zika vírus, que é a microcefalia. É realmente uma situação bastante difícil da gente manusear essas crianças, a artrogripose, a criança com má formação dramática, quer dizer, do ponto de vista estético é muito comprometedor. A mãe, ela chega no ambulatório com o menino, parece um muçulmano, todo enrolado num lençol, porque não querem mostrar as malformações às outras pessoas. Essa é o achado de imagem dessa criança, quer dizer, um comprometimento grave do sistema nervoso, calcificações esparsas, outra imagem e aqui a publicação do New England mostrando então a recuperação do vírus. Então, esse seria um ponto inicial, primeiro, para a gente entender que quando se discute Zika tem que discutir chikungunya, e quando se discute chikungunya e Zika tem que discutir dengue, porque as três doenças existem de forma simultânea. É essa a experiência, por exemplo, em Feira de Santana, em Natal, um pouco mais Zika e chikungunya, dengue está um pouquinho mais baixo, mas a gente sempre tem que estar atento para a dengue, em virtude de ser a doença que mata rapidamente. Como é que a gente começa a pensar no diagnóstico diferencial dessas três enfermidades? Primeiro, no Brasil circulam os 4 sorotipos, DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Isso significa o quê? Significa que, pelo fato do vírus circular simultaneamente, e simultaneamente para a dengue, não é exatamente no ano de 2016 circularam os 4 sorotipos. Simultâneo para a dengue significa, em 2014 teve DEN2, em 2011 teve DEN4, em 2016 teve DEN3. Isso é simultâneo. Por que é simultâneo? Porque o indivíduo que foi infectado pelo vírus da dengue há cerca de 4, 5 anos, na próxima infecção, ele faz os anticorpos não neutralizadores. Esses anticorpos não neutralizadores aumentam a replicação viral e eles podem fazer doença grave. Então, sempre quando a gente estiver atendendo alguém com suspeita de dengue, sempre a gente vai considerar que esse indivíduo já teve uma história prévia de dengue. Essa é a expectativa. Ele pode nunca ter relatado dengue, ele pode de fato nunca ter tido dengue, mas a forma de ver esse paciente no Brasil é sempre entendendo que aquilo seria uma reexposição ao vírus da dengue. Por quê? Porque circulam, obviamente, os 4 sorotipos no país. O vírus chikungunya começou a circular no estado da Bahia. Nós temos 2 chikungunhas, 2 cepas, uma cepa africana que chega no estado da Bahia, em especial na cidade de Feira de Santana, e uma cepa asiática que começa pelo Amapá, começa pelo norte, vindo do Caribe.
Essas cepas produzem uma mesma doença, mas são cepas distintas. A gente não sabe exatamente se elas já se encontraram, mas certamente a cepa africana, o chikungunya lá da Bahia, já se espalhou por todo o Nordeste. O Zika vírus, ele circula praticamente em todo o país, já vários estados já têm casos confirmados. Na América Latina, praticamente todos os países já registram casos de circulação do Zika vírus, e ele vai estar presente agora no Rio Grande do Norte, agora no mês de janeiro, fevereiro, voltou a crescer a circulação do Zika vírus. Todos eles são arbovírus, mas dengue e zika são arbovírus que pertencem à família Flavivírus. Chikungunya é um arbovírus que pertence à família Togavírus. Por que eu preciso saber disso? Preciso saber disso porque quando eu faço sorologia para dengue e zika, essas sorologias vão cruzar, porque esses vírus pertencem à mesma família. De forma que eu não consigo distinguir zika de dengue através dos exames de pesquisa de anticorpos, ou seja, de sorologia. Não vai funcionar. Os exames de zika só funcionam, do ponto de vista de sorologia, para uma população virgem de dengue. No Brasil não tem. Qual seria essa população que a gente poderia ter no Brasil? Um recém-nascido. Então, um recém-nascido, alguém que tivesse 1 mês, 2 meses de vida, a gente pode supor que ele ainda não teve dengue, e, portanto, se ele tiver uma sorologia positiva para zika, a gente vai dizer, essa criança tem zika. Seria uma forma da gente utilizar. Mas, assim, do ponto de vista populacional, não se pode fazer a interpretação de sorologia de dengue e zika. Foi isso que aconteceu no início do ano passado, quando teve a epidemia de doenças antemáticas, que as autoridades de saúde ficavam insistindo que aquilo era dengue, porque a gente tinha 20% e 30% dos pacientes com IgM positivo para dengue. Aquilo não era dengue, era zika. Tá? Então, esse é uma aprendizagem importante, porque aqui e acolá a gente vê na imprensa, agora tem um teste sorológico, tem um IgM, nenhum teste, pelo menos até agora, tem tido validação para populações onde houve a circulação do dengue, que é o nosso caso. O chikungunya é um togavírus, é uma família diferente, confunde os resultados de sorologia, mas quando a gente tem uma IgM positiva para chikungunya, diante de um quadro clínico compatível, você pode dizer que o paciente teve chikungunya e também, se vem a sorologia para dengue ou zika, você vai separar o joio do trigo. Mas dengue e zika, até hoje, não tem um teste sorológico que ajude a diferenciar as duas doenças. Bem, as doenças infecciosas, classicamente, elas são divididas por períodos. O infectologista, de certa forma, ele trabalha como obstetra. O atendimento da obstetrícia parte da data da última menstruação. Essa é a primeira informação que o obstetra quer, e a partir dali, ele vai traçando as manifestações clínicas da sua paciente. Os infectologistas também. Então, a gente sempre determina, na avaliação de um paciente com uma arbovirose, a data do início dos sintomas. Isso é fundamental. O início dos sintomas, habitualmente, é marcado pela febre. É a febre que diz o primeiro dia da doença. Esse primeiro dia da doença, a gente marca como D+1. No D+1, habitualmente, seja em dengue, chikungunya ou zika, as pessoas já estão virêmicas há cerca de 48 horas. Então, eu tenho uma viremia assintomática, vamos dizer assim, no D-2, no D-1, e no D+1 eu apresento a febre. Por que é importante a gente saber disso? Porque dengue é uma doença que choca. O choque da dengue, habitualmente, entre o 3º e 5º dia da doença. Mas, em alguns casos, o choque da dengue pode se dar no D+1. Por que se dá no D+1? Porque eu já sou virêmico há 2 dias atrás. Obviamente que a grande maioria dos pacientes vão chocar entre o D+3 e o D+5. Mas preste atenção, ao atender alguém com suspeita de arbovirose, eu tenho que estar atento para a possibilidade do choque. Portanto, Luiz, eu tenho que consultar o indivíduo. Eu tenho que examinar, eu tenho que ver o enchimento capilar e eu tenho que ver a pressão arterial. Não dá para a gente fazer aquela consulta de 30 segundos, está com febre, toma um paracetamol ou toma uma dipirona. Não pode ser assim. Por quê? Porque dengue choca no primeiro dia. Do ponto de vista de pródromo, as 3 doenças têm um início abrupto, ou seja, o indivíduo consegue marcar exatamente em que momento a febre começou. E ele vai dizer que a febre começou na hora que o Vasco fez o gol contra o Flamengo.
né? Ele determina esse momento. Isso é importante porque algumas doenças infecciosas têm um início muito insidioso. E se ela tem um início insidioso, o indivíduo não consegue dizer exatamente quando adoeceu, a gente foge do diagnóstico de uma arbovirose. Se ele determina, foi na hora da novela, foi assim que acordei, foi ao almoçar, logo em seguida, porque como é uma doença que é uma viremia, produz a viremia, o indivíduo consegue marcar isso. Das três, somente a dengue tem pródromo. O que é o pródromo? São manifestações clínicas inespecíficas que precedem a manifestação clínica clássica. Se a doença começa com febre, o que aconteceu antes é pródromo. E na dengue, o pródromo é a dor lombar. E existe essa dor lombar na dengue. Essa dor lombar dura mais ou menos 6, 12 horas, é bem no início da doença. Depois ela desaparece e vem aquelas manifestações clássicas da dengue. Se eu tiver uma doença como chikungunya, e excepcionalmente ela começar a doença com dor lombar, essa dor lombar deverá se perpetuar. Ela não deverá sumir. Então, se começa a dor lombar e desaparece, eu começo a me aproximar, pelo menos do ponto de vista prodrômico, de um caso de infecção pelo dengue. A febre. A febre é fundamental. Ela deverá ser questionada, portanto, o primeiro dia, e deverá ser verificada. Portanto, não basta só o paciente ou a mãe daquela criança dizer que ela está com febre. Ao dizer que está com febre, a gente tem que verificar. Por duas razões. Primeiro, porque a intensidade da febre ajuda no diferencial de zika, dengue e chikungunya. 2, se eventualmente aquela criança ou aquele adulto teve febre e agora tem hipotermia, isso é grave. Então, a medida da temperatura ela vai ter que ser feita na avaliação de risco ou na triagem, conforme queira chamar. Eu penso que lá no Dona Helena tem uma sala onde uma enfermeira habitualmente faz essa avaliação de risco. Então, ela tem que verificar a temperatura de todos os pacientes que cheguem, independente do registro de febre ou do relato de febre. Por quê? Porque a hipotermia marca risco para choque na dengue. 2, a intensidade da febre ajuda no diagnóstico diferencial. Como? Nos casos de chikungunya, a intensidade é maior. Esses pacientes têm uma alta viremia e, consequentemente, uma febre muito mais elevada. E a febre no chikungunya tem curta duração. Normalmente 3 dias, vai circular mais ou menos por aí, 3, 4 dias de febre, porque tem uma viremia mais curta. Nos casos de dengue, das 3 doenças, é quem tem a febre mais prolongada. Então, a febre na dengue pode durar até 7 dias. E tem uma característica que é muito importante. A febre na dengue pode ter um caráter bifásico, ou seja, muito intenso no primeiro período, há um arrefecimento no segundo período e volta a subir no terceiro período, caracterizando como uma corcunda de camelo. Então, muito intenso no primeiro período. O primeiro período é o período que vai do primeiro, segundo e terceiro dia, diminui no terceiro, quarto, quinto dia e volta a subir no quinto dia. Embora alguns pacientes podem ter febre durante 7 dias. Então, quando a gente atende alguém que diz que está com febre há 5 dias, 6 dias, esqueça zika, esqueça chikungunya. Porque não é esperado que esses pacientes tenham febre por tantos dias. Ao mesmo tempo, se a febre dura mais de 10 dias, também não deverá ser dengue, né? Você está diante de um quadro bacteriêmico, uma doença viral, um CMV, um Epstein-Barr, algo que está prolongando essa febre e não deverá ser essas arboviroses, que a arbovirose habitualmente até o 7º dia se encerra, estourando até o 10º dia você poderia ter uma febre ainda pelo dengue. E aí, quando a gente tem a infecção pelo zika, essa febre pode ser alta, isso pode atrapalhar um pouco, Luiz, as publicações científicas, porque a gente consegue recuperar o zika em quem tem mais febre. E aí termina a publicação dizendo que quem zika dá febre alta, dá, claro, a gente tem publicação de casos com 39 graus de temperatura. Mas a grande maioria das pessoas referem o racho e o prurido e não referem uma febre alta. Ela pode estar presente e às vezes ela está ausente. Então, ou aquela febrinha 37, né, subfebril, basicamente subfebril. É isso que engana as pessoas, dando um caráter, às vezes, de benignidade da doença. O que faz com que as grávidas, né, às vezes, nem procuram assistência de saúde, porque elas têm uma febrezinha baixa, um pouquinho de mancha, acha que é uma alergia, alguma coisa que comeu lá um camarão, essa reação alérgica. Então, a febre é fundamental, a gente começa da febre para entender o comportamento da doença
no paciente. O quadro de dor. Essas doenças, via de regra, andam junto de dor. Então, para entender a dor, a gente tem que verificar a intensidade da dor. Como é que a gente faz? A gente diz para o paciente que a maior dor que ele já sentiu vai ser 10 e quanto está essa dor. Se a dor for muito intensa, habitualmente eu estou diante de um quadro de chikungunya. Essa dor é tão intensa que debilita o indivíduo, ou seja, ou ele vem na cadeira de roda, ou ele vem mancando, ou vem ajudado, né? Vem o marido segurando a esposa, o pai segurando o filho segurando o pai. É muito interessante, as pessoas com chikungunya, grande parte delas não consegue se consultar sozinho, porque definitivamente elas não conseguem caminhar em virtude da intensidade da dor. Então ela é uma dor debilitante. A dona de casa não lava uma louça, não consegue lavar uma rede, não consegue lavar roupa, não consegue limpar a casa, né? Se for um mecânico ele não consegue trabalhar. Se for um cirurgião, eu atendi um dia desse um ortopedista, ele parou de trabalhar, né? Imagina um ortopedista, Luiz, sem operar, né? A loucura, ele pensa em suicídio, né? Então, é uma dor de fato muito, muito debilitante, a dor no chikungunya. Nos casos de Zika também dói, porque Zika também é um vírus artritogênico. Essa dor, comparando com o chikungunya, é menos intensa. Mas, obviamente, que a gente sabe o quanto é difícil as pessoas avaliarem a dor. Um indivíduo com um quadro menos sintomático pode ter uma referência de muita dor. Mas, às vezes, o paciente mesmo com Zika também chega na cadeira de roda. O que chama a atenção em Chique e Zika é que a dor é articular. Articular. Claro que tem cefaleia, mas a dor é tipicamente articular. Por que ela é articular? Porque o indivíduo faz viremia e durante a viremia há uma invasão articular do vírus. Então ele vai produzir um processo inflamatório intraarticular. Dengue não invade a articulação, mas dengue dói. O que é que dói na dengue? Dói músculo e dói osso, dói o tutano do osso. Por quê? Porque vírus da dengue faz viremia, invade músculo e invade a medula óssea. Lá na medula óssea produz um processo inflamatório e o indivíduo tem a dor óssea, tanto que dengue é a febre que quebra ossos. Às vezes é debilitante, mas não é a regra. Os indivíduos conseguem chegar às consultas com dengue, eles vão caminhando e tem a queixa. Como tem uma inflamação muscular muito importante, dói atrás do globo ocular. Então, a dor retroorbitária é muito significativa, porque esses músculos sofrem, de fato, um processo inflamatório importante. Um aspecto importante que ajuda na avaliação clínica dos pacientes com Zika e também dos pacientes com chikungunya é o edema periarticular. Todo mundo aqui, pelo menos os médicos, a maioria deve ter atendido uma artrite séptica, gonocócica ou estafilocócica. Essa articulação, geralmente uma única articulação, ela vai estar bastante edemaciada, bastante dolorida. Nos casos de chikungunya e de Zika, você tem um edema periarticular. Por quê? Na patogenia da doença, você tem invasão articular, óbvio, e você tem uma inflamação de tendões e tecidos periarticulares. Então, você vai ver, muitas vezes, uma mão bem edemaciada, mas aquela mão não dói tanto quando você faz a palpação. Então, há uma dissociação entre a intensidade do edema e a intensidade da dor quando você palpa aquela articulação. Então, são os tecidos periarticulares que vão estar edemaciados. De joelho, de tornozelo, de punho, das mãos, etc. O edema periarticular não se faz presente na dengue. Então, não é esperado. Então, se tem edema, se o tornozelo está edemaciado, você foge, de fato, de que aquele caso seja um caso de infecção pelo vírus da dengue, porque dengue definitivamente não dá edema periarticular. Dengue não é um vírus artritogênico por natureza. Artritogênico é Zika e chikungunya. Não é? Aqui é uma foto mostrando o importante edema, né, periarticular de um paciente com Zika. Né? É bem importante esse edema periarticular. A distribuição do comprometimento articular. Habitualmente, nas infecções por Chique e por Zika, o que é que diferencia Chique de Zika? A intensidade da dor. Né? Um é debilitante, é muito intensa, a outra é menos intensa. A distribuição articular, geralmente, ela é bilateral, direito e esquerdo.
né? E simétrico, punho direito, punho esquerdo, joelho direito, joelho esquerdo. E é poliarticular, então várias articulações, 3 ou mais articulações serão afetadas. E é isso, a prática diz isso. Você atende o paciente, ele diz, dói o tornozelo, dói o joelho, dói o punho, dói o cotovelo. Não tem essa de só uma articulação ser afetada. Agora, não necessariamente a intensidade da dor do punho direito é igual à intensidade da dor do punho esquerdo. Por quê? Porque a intensidade da dor depende também de um dano articular prévio. Então, se o indivíduo é um jogador de tênis, por exemplo, e tem uma lesão já no ombro direito, será essa articulação a que mais frequentemente vai ser afetada de forma mais intensa. Então, isso a gente tem que estar bastante atento a esse comprometimento articular nessas doenças, porque articulações previamente lesadas. Então, se eu atendo uma senhora com gonartrose, aquele joelho já todo danificado, essas articulações vão ser afetadas de uma forma muito intensa. Nos casos de chikungunya, pode acontecer um comprometimento álgico de articulações axiais. Então, coluna cervical e coluna lombar poderão ser afetadas pelo chikungunya. E, obviamente, a gente não consegue ver o edema periarticular desses pacientes, mas ele vai referir. Dengue não vai dar isso e Zika dificilmente vai dar um comprometimento articular axial. O rash. O rash é a principal característica da infecção pelo Zika vírus. Na definição de caso, né, as pessoas da vigilância que estão aqui hão de concordar comigo, na definição de caso de uma suspeita de Zika, vai ser sempre exantema com prurido. Habitualmente, assim, claro, a gente pode ter sempre um grupo de pessoas que não tem exantema, que não tem prurido, mas quando é que a equipe de saúde vai suspeitar? A enfermeira lá de classificação de risco, do Dona Helena, quando é que ela vai dizer, poxa, chegou uma suspeita de Zika? Quando aquele indivíduo tiver história de rash e prurido. O rash e o prurido são as principais causas de consulta médica. As pessoas vão porque elas estão muito incomodadas com o prurido. E elas vão em busca de um antialérgico, de um sedativo, de alguma coisa, para passar O exantema em si não incomoda, mas o prurido incomoda. E, obviamente, todo mundo sabe quanto é difícil detectar o rash cutâneo, o exantema, em pessoas de pele mais escura. É quase impossível. Então, a gente tem que fazer... Eu atendi terça-feira um rapaz de 40 anos, de pele bem escura, ele era bem negro, né? Ele referiu o prurido, e aí a gente tem que examinar com muito cuidado para encontrar você vai palpar aquele exantema maculopapular que o paciente tem. Se a pessoa tiver a pele branca, aí não tem dúvida, bater, você vai ver isso aqui, né? É um rash bastante intenso. E aí, nos casos de chikungunya, você também pode ter rash, embora não seja tão frequente quanto nos casos de Zika. E você vai ter casos de rash nas infecções pela dengue. E aí a gente tem que entender como é o rash nos casos de dengue. Eu tenho 2 exantemas na dengue. Um exantema no primeiro período, que é aquele período onde eu tenho muita cefaleia, muita dor retroorbitária, muita mialgia, as artralgias, as dores ósseas. Um rash, a gente chama lá no Nordeste de furreca, não sei se tem esse termo aqui. É um rash de 5ª categoria. Um rash difícil de detectar, porque os outros sintomas tomam conta do doente. Mas existe um rash no terceiro período, esse é intenso, de fácil verificação, pruriginoso e às vezes petequial. Só que ele tem uma característica, você tem o rash com ilhas de pele sã. E isso marca o fim da doença. Eu não sei como é o atendimento, a frequência de pacientes com dengue aqui em Joinville, mas muitas vezes isso é motivo de consulta. O indivíduo é atendido, o médico, ao examinar, vê o quadro petequial e diz que é um dengue hemorrágico. Ora, aquilo é o fim da doença, não é? Porque o vírus da dengue, a tendência dele é produzir 2 eventos, a fragilidade capilar e a plaquetopenia. Então, ao final da doença, o indivíduo, pela fragilidade capilar e pela plaquetopenia, ele vai ter, se for uma criancinha que ficou nos braços da mãe e ela fez uma compressão dos membros inferiores, vai aparecer um quadro petequial. E aquilo não é marcadão de gravidade, aquilo é fim de doença. Por isso, lembra, no começo a gente disse, todo o atendimento de arbovirose se faz inicialmente determinando a data de início. Então, rash com prurido,
acompanhado ou não de petequias, no 7º dia, no 6º dia da doença, não é zika, não é chique, é dengue. Porque não tem como zika produzir isso no 7º dia, seria uma coisa absolutamente fora do padrão. A descamação. Quando se estuda chikungunya, tem várias formas da gente definir a evolução do quadro. O Ministério da Saúde chama fase aguda, fase subaguda e fase crônica. Os franceses, eu acho mais interessante, pelo menos para nós médicos, eles dizem que existe uma fase febril, uma fase de recuperação e uma fase crônica. A fase aguda, ou a fase febril, dura em torno de 7 dias. A fase de recuperação, ou subaguda, dura até mais ou menos 2, 3 meses do início da doença. E a fase crônica se inicia após o 90º dia e pode se estender 1 ano, 2, 3, até 10 anos. Tem casos nas Ilhas Reúne dizendo que os pacientes estão sintomáticos. Como é que a gente entende as manifestações clínicas do chikungunya nesses períodos? E qual a importância de identificar esses períodos? No chikungunya, eu tenho na fase, quais são as características da fase febril? Ela é comum, ela é frequente. 2, em virtude da viremia, ela descompensa a doença de base, portanto é grave. 3, ela tem transmissão materno-fetal. Então, uma grávida com chikungunya, ela, ao parir, se ela estiver virêmica no momento do parto, seu filho tem 50% de chance de ter um quadro de chikungunya, cuja manifestação clínica é encefalite. Encefalite. Então, o recém-nascido daquela parturiente não vai ter manifestação de dor articular. O que ele vai ter é um quadro de encefalite, irritabilidade, etc, etc. Então, a fase febril do chikungunya, porque eu vim agora, estava chegando do aeroporto, o senhor que foi me pegar é um motorista da área de turismo, já teve em Natal 500 vezes, a esposa dele teve em Natal, todo mundo vai a Natal. E as pessoas vão lá, se picam, né, são picadas pelo Aedes, chega aqui, estão doentes. Então a gente tem que entender, porque a pessoa não vai chegar só com zika ou só com dengue, ela pode chegar com qualquer uma das 3, porque circulam as 3 doenças no Nordeste e em boa parte do Brasil. Então, a fase febril do chikungunya, febre, pode ser grave, né, transmissão materno-fetal, e o recém-nascido, ele pode fazer um quadro de encefalite e, portanto, pode morrer. Então, a gravidade quer dizer que pode morrer. Ou seja, quando eu estiver no Dona Helena, eu sou o clínico de plantão, atendo um asmático grave que me diz que há 3, 4 dias tem um quadro de febre e dor articular, aquilo pode ser fase febril do chikungunya, forma grave. Passado essa febre de 7 dias, o indivíduo entra na fase de recuperação. O que é que caracteriza a fase de recuperação? Obviamente que a febre já passou, e as manifestações cutâneas, ou seja, as erupções. Pode ser um eritema nodoso, pode ser uma vasculite e pode ser a descamação. É uma descamação laminar que lembra em muito um convalescente de uma doença estafilocócica, um convalescente de uma doença estreptocócica. Então, essa descamação é muito frequente nos casos de zika e nos casos de chikungunya. Sendo que o chikungunya, à descamação, se acrescenta outras manifestações cutâneas, como vasculite, as bolhas, a gente já comentou um pouquinho sobre isso. É importante entender essa evolução do quadro, porque o manejo vai ser completamente diferente. O manejo da fase febril é uma coisa, o manejo da fase de recuperação é outra, e na fase crônica é outra. Então, fase febril, né, ou fase aguda, é comum, né, tem a febre, obviamente, pode ser grave, portanto pode matar, e a transmissão materno-fetal. A fase de recuperação é uma fase onde você tem as manifestações cutâneas, e a fase crônica tem uma característica no chikungunya. As dores articulares, já não tem mais febre. E as dores articulares na fase crônica do chikungunya tem 2 características. Ela é persistente e ela é recidivante. Persistente significa que eu vou tratar, o indivíduo não vai responder. Então eu tenho que saber disso, Luiz, porque senão a gente vai encher de corticoide desse povo. Imagina o que é você fazer um tratamento em massa, não é? Quem quiser ver, vai lá em Feira de Santana, bairros inteiros estão com chikungunya, né? E milhares de pessoas estão doentes
querendo tomar um remédio para passar dor. Então, a gente tem que explicar isso ao paciente, que eu vou fazer uma medicação, mas esse paciente não vai responder de forma instantânea, feito leitinho, né? Não vai. Então, explica para ele que a dor é persistente, ou seja, eu vou tratar, mas não vai responder de forma adequada. 2, ela é recidivante, ou seja, eu trato, aqueles que responderem, podem responder e em seguida poderá retornar a intensidade da dor, certo? Essa é a característica, portanto, da fase crônica e a descamação marcando a fase de erupção. O prurido, a gente já comentou um pouquinho sobre ele, ele é intenso, ele perturba, ele não permite que aquela criança ou aquele adulto com zika venha a dormir. É bem quando você viu o primeiro caso de zika com o prurido, você vai entender. Ele é farmacorresistente, a gente faz, evidentemente, algum tipo de medicação, mas não responde. As pessoas não vão passar, eles vão ficar 1 ou 2 dias com zika e não dormem. É impressionante essa intensidade do prurido. Você pode ter prurido em caso de chikungunya e a gente já comentou a fase final da dengue. Sangramento. Sangramento é uma logomarca da infecção pelo vírus da dengue. Por que é que sangra? E por que é que eu vejo sangramento em dengue? Basicamente por 2 razões. A primeira razão, que o vírus produz fragilidade capilar, por isso que eu tenho a prova do laço positiva. A segunda razão, que habitualmente o vírus vai na medula, inibe a síntese de leucócitos, de eritrócitos e de megacariócitos, e a plaquetopenia que o paciente desenvolve ao longo da doença amplifica o fenômeno hemorrágico. Então, se alguém tem febre há 2, 3 dias, ao escovar os dentes sangra, a expectativa desse sangramento de mucosa é ser dengue. Porque a intensidade da plaquetopenia em chique e em zika é pequena. Habitualmente 120, 130 plaquetas. Não tem uma grande intensidade na plaquetopenia nos casos de zika e de chikungunya. A não ser, agora mesmo tem um paciente que a gente está cuidando, ele tem 90 anos, e a gente sabe que aos 90 anos, às vezes, o hemograma não segue uma regra clássica, e ele teve um quadro de zika e chegou a fazer 50 mil plaquetas, mas sem nenhum tipo de sangramento. Não é a natureza da zika e do chikungunya sangrar. O chikungunya pode dar um quadro de sangramento cutâneo na fase de recuperação. Quando eu tenho esse tipo de sangramento de conjuntiva, aqui são 2 irmãos que adoeceram com dengue ao mesmo tempo, reforçando aquela ideia que a gente comentou inicial, que a fêmea da dengue, ou a fêmea do Aedes, ela faz vários repastos a um dia e, consequentemente, várias pessoas poderão adoecer no mesmo momento. Então, mostrando o sangramento conjuntival de crianças com dengue. Sinal de alarme. O que é um sinal de alarme? O sinal de alarme é uma manifestação clínica ou laboratorial que pode estar presente no indivíduo com dengue e que aponta para a possibilidade de choque nas próximas 12 a 36 horas. Portanto, eu tenho que sempre pesquisar os sinais de alarme. Onde é que a gente pesquisa o sinal de alarme? Na consulta médica e na avaliação de risco. Então, quando a enfermeira estiver fazendo a avaliação de risco, ou a triagem, do jeito que queira chamar, ela é obrigada a perguntar ao paciente que informa que está com febre há 2, 3 dias, se existe a presença do sinal de alarme. Porque se existir, esse indivíduo vira uma prioridade de atendimento. E o médico tem que avaliar esse paciente rapidamente. Os sinais de alarme podem ser clínicos ou laboratoriais. O que é um sinal de alarme clínico? Um sangramento de mucosa. O que é um sinal de alarme clínico? Uma dor abdominal intensa e contínua. O que é um sinal de alarme clínico? Vômitos incoercíveis. 4, 5 episódios de vômito ao longo de 2 horas, por exemplo. O que é um sinal de alarme clínico? Hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa. O que é um sinal de alarme laboratorial? Uma elevação do hematócrito de 10% ou mais e uma contagem de plaqueta de 100 mil ou menos. Se essas 2 alterações ocorrem ao mesmo tempo, eu tenho um sinal de alarme laboratorial. Porque não existe nenhuma doença infecciosa que melhore a série vermelha. Jamais o professor de hematologia vai recomendar para um paciente dele com anemia, aí pega uma dengue, pega uma virose aí qualquer para melhorar a série vermelha. Então, isso às vezes a gente não consegue ver,
Porque dengue ganhou uma evidência muito grande, a plaqueta. A gente passa o plantão de plaqueta, Luiz, né? Deve-se observar o quê? O hematócrito. Porque se o hematócrito sobe, no curso de uma doença infecciosa, não se admite uma criança, sei lá, de 3, 4 anos de idade, que tem uma doença febril há 2, 3, 4 dias, e me chega com hematócrito de 42, 43. Isso não é uma doença infecciosa comum, né? Toda doença infecciosa produz anemia. Então, isso é um sinal, né? Aponta para a possibilidade de que pode estar havendo uma fuga capilar. Não há sinais de alarme em Chique e Zika. Isso significa o quê? Não há, pelo menos até hoje, preditores clínicos ou laboratoriais de gravidade. Tá certo? Não é que eu não possa ter chikungunya e Zika vomitando. Não é que eu não possa ter uma complicação. Mas são coisas distintas. Isso dificulta um pouquinho a abordagem clínica dos pacientes. Então, repetindo, sinal de alarme em dengue significa o quê? Quando presente, a possibilidade de choque nas próximas 12 a 36 horas. Portanto, todo paciente com sinal de alarme, o que a gente faz? Admite na unidade ou referencia se eu estou na unidade básica de saúde. Zika e chikungunya não tem sinal de alarme, portanto é pior, porque eu não consigo, na história clínica ou no laboratório, evidenciar uma marcação que diga, isso é grave, isso não é. Quem é que vai dizer isso? A história clínica, o exame clínico. Como é que eu sei? Porque descompensou o DPOC, descompensou o diabetes, descompensou a hipertensão, entrou em crise falcêmica. Então, o paciente vem com a manifestação clínica principal de TAC de espineia, cianose, e na história ele tem uma história de ter tido febre e dor articular. Então, eu vou dizer que isso é um Chique ou é um Zika que complicou, né? Tivemos um óbito, não sei se vocês viram na imprensa, tivemos um óbito por Zika lá em Natal, né? E a mulher chega, a senhora que faleceu, uma jovem, de 20 e poucos anos, chega lá no hospital de doença infecciosa com um quadro de pneumonia. Internou com um quadro de pneumonia, foi para a terapia intensiva, rapidamente morreu, né? Ao longo de poucos dias ela faleceu, e o exame de imunistoquímico mostrou que ela tinha tido Zika. Então, o que aconteceu? Ela faz o Zika, e do Zika complica com o quadro de pneumonia. Mas a forma dela entrar, ela não teve suspeita dentro do hospital de doença infecciosa de Zika quando chegou no hospital. Somente pós-morte é que foi feito o diagnóstico do Zika. Então, Zika não é essa coisa benigna que a gente está pensando. Convalescência. Na dengue, a convalescência começa a partir mais ou menos em torno do 7º, do 8º dia. Na Zika, mais ou menos 4º, 5º dia. E no chikungunya não tem muita convalescência porque pode se tornar uma doença crônica. Mas vamos discutir um pouquinho essa convalescência. A convalescência, como a gente disse, o infectologista ele trabalha como obstetra, ele sempre está colocando a doença ao longo da linha do tempo. A convalescência é um período onde o indivíduo já não tem os sinais típicos da doença aguda, mas ele não está totalmente recuperado. Ou seja, ele está ressacado daquela doença aguda que ele desenvolveu. Nos casos de dengue, a convalescência vai até 2, 3 meses. Quais são as características da convalescência da dengue? 1. Retardo do pensamento. A gente diz lá no Nordeste que a pessoa fica abestada. 2. Irritabilidade. Não consegue esperar o sinal abrir. Fica buzinando. Briga com a mulher. Né? E emotividade. Chora com tudo. Né? Teve um professor meu da cirurgia que teve dengue e foi na visita do Papa Francisco, e lá no Rio de Janeiro, ele disse, Kleber, eu não sou assim não, mas eu chorei a visita do Papa todinha. Quando via, ele em casa, não podia trabalhar, né? Na convalescência, chorava de prantos, né? Ele achou muito estranho, disse, fique tranquilo, professor, que isso vai passar, 90 dias vai estar recuperado. Então, como é a convalescência da dengue? Irritabilidade, né? Nós homens temos que ter um pouco mais de paciência com nossas mulheres. 2, emotividade, né? E 3, lentidão de pensamento. Então, rendimento escolar vai cair, né? Um dia desse, uma dentista, ela não, especializada em prótese, ela não conseguia, ela olhava para a prótese, não conseguia saber o que estava fazendo. E em Cuba, eles estão demonstrando que a convalescência da dengue pode demorar até 2 anos com esse tipo de manifestação. As pessoas podem ficar abestadas realmente por mais tempo. Tem um bocado de gente assim, né? Bem, Zika, a gente não sabe ainda a longo prazo como é essa convalescência da Zika. Mas o que a gente tem percebido, como tem a questão da experiência pessoal, é que algumas pessoas, a gente não consegue quantificar isso, mas a sensação como clínico é que algumas pessoas
tem como que 2, 3 semanas depois do episódio agudo, uma piora da dor articular. A turma de São Paulo tem dito isso também. Quer dizer, eles têm visto, faz o racho, prurida, dor articular, melhora, 3, 4 semanas depois, faz novamente um quadro articular. Não é exatamente uma convalescência, seria mais fácil entender isso como uma recaída, a recaída é a piora dos sinais e sintomas após uma aparente melhora. Então seria como se fosse o Zika, ainda mais uma recaída, mas a gente não tem realmente estudos ainda sobre a consequência do sistema nervoso central nos pacientes adultos, quanto à qualidade do pensamento. E chikungunya, a gente já comentou, ela pode, então, desaparecer ao longo de 3 meses ou pode cronificar. Um aspecto importante da cronificação do chique, como é a patogenia do chique, eu faço viremia, invasão articular, e esse vírus não deverá sair mais de lá. Portanto, a articulação afetada cronicamente vai ser sempre a mesma. Sempre a mesma. Então, se eu tive chikungunya e ficou meu punho direito e punho esquerdo afetado, essas duas articulações é que vão ter aquelas duas características que a gente falou, né? A persistência, não é isso? E a recidiva. Então, eu não posso ter tido chikungunya ano passado e agora dói o punho direito, depois dói o joelho. Não pode ser assim. Vai ser sempre a mesma articulação, porque o vírus vai invadir a articulação e ativar o sistema imune inato, portanto, neutrófilos, macrófagos, e perpetuar um processo inflamatório intraarticular. Mas ele não deverá voltar à circulação e afetar outras articulações. Excepcionalmente, a comprometimento articular no chikungunya teria um caráter migratório, mas não seria a regra. O comprometimento do sistema nervoso central vai ser motivo de discussão aqui, né? Eu só chamaria atenção, né, que o chikungunya, ele pode comprometer os recém-nascidos, então quadro de encefalite, né? E os casos de Guillain-Barré podem acometer qualquer das doenças, sendo o Zika certamente o principal causador dessa síndrome entre os 3. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, só um pouquinho, né, sobre encefalite e encefalopatia nos casos de dengue. Porque dengue é uma doença que no grupo pediátrico pode produzir um rebaixamento do nível de consciência. E aí é importante para o pediatra que esteja atendendo aquela criança, o Dona Helena tem pediatria também, né? O pediatra que esteja atendendo essa criança, ele separar o que seria uma encefalite por dengue ou chikungunya e uma encefalopatia. Isso significa o quê? Que toda vida que eu atender uma criança com essas doenças e rebaixamento do nível de consciência, eu tenho que dosar o sódio. Porque aquele rebaixamento do nível de consciência pode ser uma hiponatremia. Então a gente não vai dizer que aquilo é uma encefalite, embora a manifestação clínica seja parecida. Aquilo seria uma encefalopatia, porque aquela criança teve diarreia, ela vomitou muito por conta da dengue, cai o sódio e ela fica sonolenta, repõe o sódio e ela acorda. Então o manejo, isso é muito mais perceptível no grupo pediátrico, mas muitas vezes a gente vê um idoso, né, sonolento, mas vai ver está lá com sódio de 120. Então o idoso também poderá desenvolver uma encefalopatia, né, em virtude da dengue, mais do que um encefalite, para a gente também não ficar classificando todo o rebaixamento do nível de consciência de uma arbovirose como sendo uma encefalite induzida por aquele vírus. O laboratório. O laboratório, ele não vai ajudar muita coisa. O laboratório que a gente fala é um laboratório inespecífico. Na dengue, eu tenho uma leucopenia, porque a gente já comentou, o vírus da dengue vai na medula óssea, produz supressão da síntese dos eritrócitos, megacariócitos e dos leucócitos. Então, a tendência, à medida que vai passando a doença dengue, eu vou tendo cada vez mais leucopenia, anemia e plaquetopenia. Se eu tiver elevação do hematócrito, obviamente, estou tendo fuga capilar. Mas, nos casos de dengue que complicam, eu posso encontrar leucocitose. Então, isso é bastante importante no laboratório. Ou seja, se eu atendo um caso de doença viral complicada, esse senhor que a gente está vendo agora, de 90 anos, com quadro clínico todo compatível com Zika, chegou a 16 mil leucócitos. Naquela fase que ele estava mal, que foi para a UTI, né, estado geral comprometido, muitas dores, muita dor articular, ele chegou a 12, 16, o intensivista, como é intensivista, né? Ele quer fazer antibiótico para todo mundo, né? Fez neutrofilia, faz antibiótico, a gente segurando, não, calma, isso aí é Zika, é Zika, é Zika. Ontem estava lá com 5 mil leucócitos, sem nenhum antibiótico, nada disso, em plena fase de recuperação. Mas lembra que, mesmo doença viral, quando complica, eu posso encontrar uma leucocitose, mesmo as forças de granulócitos. Agora,
essa leucopenia, nos casos de dengue, habitualmente se acompanha por um quadro clássico de neutropenia. Então, dengue é igual a leucopenia com neutropenia. Chikungunya, leucopenia com linfopenia. Essa é a regra básica, né? Se a gente estivesse fazendo uma prova aqui para residência, então, qual seria a principal manifestação na leucometria? Na dengue, leucopenia com neutropenia. No chikungunya, leucopenia com linfopenia. A plaquetopenia, no Zika, né, os casos que a gente tem analisado lá em Natal, o leucograma não sai do canto. A gente não conseguiu caracterizar um padrão para os pacientes com Zika, obviamente que não tem leucocitose, né, não se espera leucocitose. Bem, a plaquetopenia é quase uma regra, portanto, nos casos de dengue. É difícil ter um caso de dengue com 350 plaquetas, não vai ter, né, 400 mil plaquetas, é pouco provável que isso aconteça. A perspectiva é que os pacientes tenham realmente uma plaquetopenia. E lembrar que quando cai abaixo ou fica igual a 100 mil plaquetas, a gente poderá estar diante de um caso mais complicado. Portanto, se eu estou na classificação de risco do Dona Helena, atendo um paciente com dengue, que ontem fez um hemograma e me chega com 90 mil plaquetas, esse paciente pode estar super bem, mas merece uma atenção especial. Se essa plaqueta vai se aprofundando, 40, 50 mil, mais atenção a esse paciente. Por quê? Porque isso pode significar o pior dos cenários da dengue, que é um cenário onde existe consumo de plaqueta. Consumo é gastar muito em pouco tempo. Então, eu tinha sexta-feira ou quarta-feira 400 mil plaquetas e hoje, sábado, eu tenho 60 mil. Isso é um consumo, não é? Um médico consumista é alguém que gasta muito em poucos dias. A fuga capilar. Tem mais uns 10 minutos? A fuga capilar. A fuga capilar é um fenômeno típico dos casos de dengue. O vírus da dengue vai no endotélio, produz uma lesão, produz uma vasculopatia que permite a saída do líquido do intravascular para o extravascular. Essa saída pode ser tão significativa que leva o paciente ao choque. Esse fenômeno a gente chama de fuga capilar. Como é que eu percebo a fuga capilar? Clinicamente, laboratorialmente ou por imagem. Clinicamente, aboliu o murmúrio vesicular na base direita. Piparote positivo. Abafamento de bulha. Está saindo líquido produzindo ascite, derrame pericárdico ou derrame pleural. Laboratorialmente, elevação do hematócrito, a gente já comentou. Agora, essa perda capilar se faz também com proteína, eu posso ter hipoproteinemia ou hipoalbuminemia. E as imagens, obviamente, ascite, derrame pleural ou derrame pericárdico. Tenho que procurar, porque como o Zika está na mídia, é possível que a gente diga que tudo é Zika, né? No balaio da Zika vem uma dengue. Então, o dengue vai matar no curso da doença. Zika não deverá matar no curso da doença, chikungunya não deverá matar. Mas dengue vai matar no curso da doença. Sempre a gente tem que pensar em dengue. Então, dengue vai ter a fuga capilar. E eu tenho que procurar. Portanto, quando eu analiso o hemograma, eu tenho que ver o nível de hematócrito. Se eu vejo um raio-x, eu tenho que procurar um borramento da base direita. O choque. O choque pode estar presente no Chique e no Zika. Pode. Mas qual é o mecanismo do choque? Eu tenho uma tempestade de citocina e descompenso uma miocardiopatia e faço um choque cardiogênico. Descompenso uma doença qualquer e posso entrar em choque, tá certo? Mas não é esperado o choque no chikungunya e no Zika. Não é para ser, a não ser que a doença de base descompense. Mas no dengue é esperado. Qual é a característica do choque da dengue? É uma característica particular. Qual é essa característica? No choque da dengue, eu tenho uma queda da pressão arterial sistólica e uma elevação da pressão arterial sistólica, caracterizando o que se chama de pinçamento de pressão. Então, o paciente vai estar chocado com uma pressão de 100 por 80. Se for dengue, é choque por dengue, certo? Que é muito difícil uma equipe da enfermagem chamar o médico, né? Doutor Luiz, vem aqui ver o paciente que ele está com a pressão de 100 por 80. Já foi chamado, Luiz, alguma vez por isso? Não. A gente nunca é chamado quando o diferencial está de 20 ou menos. A não ser na UTI, porque é um monitor, né, eletrônico. Mas no dia a dia, com o tensiômetro, a gente não vê. E eu penso que às vezes a enfermeira, se ela verificar uma pressão de 85 por 65, né, ela não vai acreditar.
certo? Uma pressão de 95 por 75, ela não vai acreditar que aquilo é choque. Mas é. Por quê? Porque dengue, cai pressão diastólica e sobe, cai pressão sistólica e sobe pressão diastólica, né? Sangramento a gente já comentou. E o diagnóstico laboratorial específico, né? Para fechar o diagnóstico de dengue, zika e chikungunya, na fase aguda, na fase virêmica, de fato, você tem que usar os testes de reação em cadeia da polimerase. Quando não circulava zika, o diagnóstico da dengue era facilmente dado pela pesquisa da IgM após o 5º dia. Obviamente, se você tem um quadro de choque com fuga capilar, com IgM reativa para dengue, é dengue. Também não vamos, né, rolar as escadas dizendo que essa IgM não vai ser dengue. Vai ser dengue. Agora, um quadro benigno, só com racha e prurido, uma IgM para dengue, certamente é uma falsa IgM, aquilo deve ter sido zika, né? Lembrar que o detalhe que nos casos de chikungunya, é uma particularidade da doença, o IgM pode permanecer positivo durante 1 ano, 2 anos. Então, é realmente uma nova situação na infectologia. A toxoplasmose faz isso, mas nenhuma outra faz. Ou seja, eu tenho um doente com a mesma infecção há 2 anos e a sua IgM permanece positiva. Isso é ruim, porque ele pode ter uma artrite reumatoide, a gente achar que é chique, mas é bom porque permite o diagnóstico do chikungunya, mesmo que o paciente esteja bolando aí na unidade de saúde há cerca de 1 ano ou 2. Tratamento. Repouso. Todos os pacientes com dengue, com chique ou com zika deverão, de fato, repousar. A gente não recomenda trabalho, né? Não recomenda ir à escola. Hidratar por via oral, sempre. Essa é a primeira medida que o médico e o enfermeiro devem fazer. Hidratar seu paciente. E como é que eu sei que ele está hidratado? Por 3 coisas. É fácil. O paciente não está com sede. O paciente urinou nas últimas 6 horas, a urina estava clara. Ele está hidratado. Certamente está hidratado. Se eu estou atendendo o paciente, estou fazendo avaliação de risco, eu sou o clínico, estou atendendo o paciente, está com sede, meu amigo? Estou, está desidratado. Dê água, né? É bíblico. Dá pão quem tem fome, dá água quem tem sede. Então, água a gente dá para as pessoas, né? Tem 2 coisas que não se negam, não posso dizer a outra, mas água a gente tem que dar, porque essas doenças desidratam, pela febre, pelo mal-estar, pela náusea, pelo vômito, pela diarreia, a gente tem que dar água para esses pacientes, né? Hidratação venosa nos casos mais graves e o controle da febre e da dor com o uso do paracetamol ou da dipirona. Existe uma discussão do uso da dipirona em algumas formas de dengue, que poderia dar quadro de hipotensão, uma briga eterna, mas no Brasil o uso da dipirona é consagrado para tratar esses pacientes. Bem, cuidado na tentação. O Satanás realmente ele vem junto com esses pacientes, porque a gente fica tentado a querer usar anti-inflamatório nesses pacientes, por conta da dor. Não pode. Pelo menos na fase aguda do chikungunya, ou na fase aguda do zika, não pode usar anti-inflamatório. Ibuprofeno, os outros não pode utilizar. Por quê? O uso do anti-inflamatório nesses pacientes pode ajudar no desencadear de uma doença hemorrágica, uma hemorragia digestiva alta, por exemplo. Eu vi há cerca de 90 dias um jovem com dengue, dor abdominal intensa, a residente me chamou, professor, é um caso de dengue hemorrágico, porque muita hemorragia digestiva, muita dor abdominal. A mãe dizia que o menino tinha tomado só paracetamol, foi 1 hora na beira do leite conversando, e não era, não batia, até que a mãe mostra o remédio que estava dando para o menino, era uma combinação de paracetamol com anti-inflamatório. Então ele tinha uma gastrite hemorrágica, portanto doía, uma gastrite hemorrágica, portanto sangrava, e não tinha o mecanismo de fuga capilar. Então, anti-inflamatório na fase aguda, não. Na fase de recuperação do chikungunya, o uso de anti-inflamatório também deve ser evitado, embora em algumas situações você pode, de fato, utilizar os anti-inflamatórios. E o corticosteroide deve ser utilizado somente após os 90 dias. Eu acho que seria isso do diagnóstico diferencial, né? A gente poderia abrir para as perguntas. Então, assim, só para finalizar, o que é que chama a atenção na zika, né? Quando é que eu penso em zika? Rache e prurido. O que é que pode ter mais? Conjuntivite seca, cefaleia e mialgia e artralgia. Então, zika, o norte do zika é rache e prurido. Além do rache e prurido, mialgia, cefaleia, artralgia e a febre, né? A febre pode estar presente ou não. Mas, habitualmente, a febre não é o que incomoda. O motivo da consulta é o rache
com o prurido. As grávidas, todas as grávidas que a gente teve a oportunidade de entrevistar lá em Natal, cujos filhos nasceram com microcefalia, elas referem que tiveram o rache no primeiro trimestre da doença. E tem um caso, um único caso, que a mãe referiu que teve o rache 15 dias antes da concepção. Isso diz o quê, Luiz? Eu acho, aí é uma hipótese, que a viremia do Zika existe e o vírus se instala em algum lugar, como é um modelo de várias doenças infecciosas. Então, quando essa mulher engravida, ela teve o rache entre o Natal e o Ano Novo de 2014, e quando foi em janeiro, ela engravida. Então, 2, 3 semanas depois do quadro clínico. Então, mostrando, e realmente é isso que a gente vê, o Zika está presente na urina, na convalescência, está presente no esperma, mostrando que as pessoas continuam eliminando o vírus em líquidos corporais, independente da manifestação clínica. Um outro aspecto importante da microcefalia, eu sei que vai ser comentado aqui, é em relação ao curso da epidemia. Aqui e acolá a gente vê no Zap Zap, na Colômbia tem 5 mil grávidas, não tem nenhum caso de microcefalia, né? E elas estão com Zika. Eu costumo dizer assim, ou elas não estão grávidas ou não estão com Zika. Porque não é essa a realidade que a gente vivencia lá no Nordeste. O comportamento da doença, quando a gente foi então atrás da doença, foi assim, um colega me liga de Recife, dizendo, Kleber, está tendo microcefalia aí em Natal? Eu disse, olha, não percebemos, vamos atrás, me dê 48 horas para a gente encontrar os casos. Em 12 horas encontramos 11, que tinham nascido rapidamente. Coloca só aquela outra aula, por favor, rapidamente. Quando a gente foi resgatar os casos de microcefalia, o nosso primeiro caso de microcefalia nasce em 19 de março de 2015. E ficou silenciosa a doença até setembro, outubro, quando explode o número de casos. Porque doença infecciosa é assim, o modelo da doença infecciosa, você tem poucos casos e depois explode. É assim que funciona, não vem tudo de uma vez. Se vem tudo de uma vez, vai ser o larvicida. Se vem tudo de uma vez, né, vai ser uma vacina, porque você vacina todo mundo de uma vez. Doença infecciosa, toda ela é assim. Então, um caso, em março de 2015, e a mãe teve o racha, eu entrevistei essa mãe em agosto de 2014. Foi um caso isolado na cidade de Parnamirim. Nasce em março e somente em setembro, outubro, é que de fato explodem os casos, né? Só para a gente entender que nós temos poucas publicações sobre Zika. E outra coisa, as pessoas ficam dizendo, em Uganda teve epidemia de Zika e não teve microcefalia. Não teve epidemia de Zika em Uganda. O que teve em Uganda foi o isolamento do vírus. O primeiro isolamento do Zika vírus se dá em Uganda, mas na epidemia não tem registro de Zika, epidemia de Zika em Uganda, não é? Então, o que vai ter, na verdade, é a primeira epidemia nas Ilhas Iapé. As Ilhas Iapé acometeu 28 mil pessoas, que é um bairro de Joinville. Isso não tem importância epidemiológica nenhuma. Até que na Polinésia, aí sim, é que tem, né, 61 ilhas, tem os casos de Zika, a primeira grande epidemia de Zika se registra na Polinésia, e eles publicam agora em novembro, 15 de novembro, os casos de microcefalia lá também. Então, isso aí, tipicamente, mostrando o comportamento do vírus, não é? Então, aqui só para mostrar algumas figuras, o rache, o edema articular que essas pessoas têm, não é? O edema articular, veja a mão bem vermelha, e bastante, incomoda bastante, o rache mais uma vez, não é? O rache, um rache maculopapular, não é? E só para chamar a atenção, a gravidade, isso é um neomorto, nós conseguimos recuperar tecido dessa criança, mandar lá para o CDC, e eles encontraram realmente Zika no sistema nervoso central dessa criança. Essa criança viveu poucas horas, obviamente, os pediatras obviamente não ressuscitaram essa criança. Esse material também foi enviado para a doutora Cláudia Duarte, aqui na Fiocruz, no Paraná, e ela encontra o Zika vírus também no tecido cerebral e não encontra em outros tecidos, foi fragmento de pulmão, de fígado, de baço, embora, quando se estudou o HE dessas crianças, a hematoxilina eosina, Luiz, o que se viu foi um infiltrado periportal. Mas, certamente, porque é por aí, né? A tuberculose congênita é no fígado, né? Porque o sangue chega por aí, no recém-nascido. Então, lá o vírus produziu o infiltrado periportal, mas a sua capacidade de produzir dano, os estudos anatomopatológicos mostram, de fato, as células da glia, isso vai ser comentado posteriormente.
e o grave comprometimento, né, as artrogriposes das crianças com comprometimento por microcefalia. Essa é a nossa criança mais velha, que é essa que nasceu em março de 2015, né? Aqui é quase um anencéfalo, março de 2015, né? E aqui é um final de semana na maternidade natal, né? Várias crianças nascendo, né, com microcefalia. Então, uma criança nasce em março e lá em setembro, outubro, é essa desgraça, nascendo 4, 5 crianças no final de semana com microcefalia, mostrando de fato um comportamento epidêmico. E todas as mães, se você fizer uma entrevista bem feita, você vai ver que elas vão referir de fato que tiveram o raste cutâneo, e isso vai ser discutido as imagens, certamente pelos neurologistas que vão me suceder. Vamos para as perguntas? Obrigado.